todos os cursistas, né, do curso de Formação e Educação para o Patrimônio Cultural em Espaços Educativos no Estado de Mato Grosso. Nós vamos dar início ao módulo número 4, que é o Homem na Pré-História de Mato Grosso e Arqueologia Sustentável. Meu nome é Suzana e nós vamos agora para uma videoaula, né? Vocês vão ter acesso a uma apostila que eu preparei para que vocês possam complementar este videoaula. Então eu vou convidá-los para uma videoaula na exposição permanente do museu, né? Uma vez que o museu é o nosso espaço educativo que nós temos arqueologia disponível para que a população possa trabalhar com os seus alunos a educação patrimonial. Então, convido vocês a uma visita guiada, né, à exposição de arqueologia do Museu de História Natural de Mato Grosso. Para nós começarmos a nossa aula, nós vamos primeiro entender um pouquinho o que é arqueologia. A arqueologia é a ciência que estuda a sociedade do passado. Só que a sociedade do passado ela não se encontra mais hoje aqui, né? Nós encontramos os vestígios que essa sociedade deixou no meio ambiente para que nós, arqueólogos, possamos estudar. Então, nós temos como acesso, como objeto de estudo, pequenos fragmentos, pequenos vestígios. Por exemplo, um pedaço de um fragmento de uma cerâmica, uma ferramenta de pedra que nós arqueólogos denominamos como líticos, e alguns vestígios de estruturas. Estruturas, com o tempo, elas são mais difíceis de ficar intactas, mas conforme se dá o ambiente de preservação, é possível encontrar estruturas da sociedade do passado muito bem elaboradas. Por exemplo, uma fogueira na pré-história, um acampamento, uma aldeia. E é importante que nesse momento agora nós entendamos que existem dois grandes grupos de divisão, dois grandes conjuntos que se divide a arqueologia, que é a arqueologia pré-histórica e a arqueologia histórica. A arqueologia pré-histórica é aquela que foi construída pela sociedade antes da chegada da escrita. Por quê? Porque com o advento da escrita, nós temos um outro objeto de estudo, que são os documentos. São relatórios, são livros, são mapas. É importante também nós entendermos que esse momento da escrita ele surge em tempos distintos nos diversos países do mundo. No Brasil, nós sabemos que os portugueses trouxeram a língua portuguesa e a escrita, através dos primeiros descobridores, com seus relatórios. E a pré-história, nós já temos um período onde nós só nos baseamos nesses vestígios materiais, não existem documentos escritos. A nossa videoaula, nós vamos iniciar com a arqueologia histórica. Vocês sabem que a Casa Dom Aquino é um patrimônio tombado, pelo Estado de Mato Grosso, devido à sua importância histórica. E aqui, a equipe do museu, juntamente com o Univag, no ano 2000, realizou uma escavação arqueológica. E nessa escavação foram encontrados vários fragmentos arqueológicos que estão em exposição na sala que nós denominamos de Sala de Joaquim Murtinho e de Dom Aquino Correia. Vocês já viram nos outros módulos que a casa inicia com a família de Joaquim Murtinho, na segunda metade do século XIX. E depois, já no final do século XIX, essa casa é vendida e passa para a família de Dom Aquino. E esses vestígios dessas duas famílias foram resgatados nas escavações arqueológicas. E eu convido vocês agora para nós conhecermos um pouquinho mais destes materiais e desta história através dos seus vestígios. Vamos lá? Bom, estamos aqui na sala, conhecida como a Sala de Joaquim Murtinho e de Dom Aquino, onde nós explanamos a vida e os vestígios dessas duas personagens históricas do estado de Mato Grosso.
Aqui nessa sala a gente tem uma maquete que representa como seria a Casa do Aquino no século XIX. Então aqui vocês podem observar que tem um fato bastante interessante. A Casa do Aquino, ela está com a sua fachada direcionada para o rio Cuiabá. Né? Por quê? Porque o rio Cuiabá ele tinha uma função primordial para a vida das pessoas na casa, que era o acesso ao rio. O rio, além de fonte de alimento, né, que são os peixes, ele também é fonte de água. Água para abastecer a casa e para beber, né, lavar sua roupa, né, uma vez que não existia água encanada. Outro fato interessante é que o rio é uma grande via de transporte. Então as pessoas que moravam aqui poderiam ir de barco até o porto ou daqui até o Bom São Gonçalo. Então, a grande avenida da época era o rio Cuiabá. Atualmente, a Casa do Aquino está situada próximo da Unic, né, na beira-rio. É uma área totalmente urbanizada, onde todos os edifícios, né, do século XX, eles estão articulados com a Avenida Beira-Rio. Então, eles têm a sua fachada para a avenida, né, e dando costas ao rio, que mostra essa distância que as pessoas do século XX, as pessoas da atualidade, começam a se distanciar da natureza, começam a se desarticular dos fatores naturais e ficam mais dependentes das vias terrestres, das estradas, dos carros, né? Abandonando e dando as costas e jogando até mesmo seu lixo, seu esgoto para dentro do rio. Então é muito interessante que o professor analise e avalie com o seu aluno a situação de como mudou a relação do homem com a natureza. Quando a gente fala que o nosso módulo se chama também Arqueologia Sustentável, é nesse sentido, de que nós temos uma responsabilidade de passar para os nossos alunos a sustentabilidade, né? E a sustentabilidade, o melhor modo de nós entendermos isso são com os exemplos do passado. Porque no passado as pessoas tinham uma articulação com esse ambiente natural de uma maneira que ele poderia ser mais utilizado durante ao longo do tempo, né? Ou seja, ele não se esgotaria, né? Quando da nossa sociedade já usamos o rio para dejetos e ignorando todo o seu aspecto, poluindo, nós vamos ter um curto período, né, de sobrevivência desses ambientes. Essa situação é uma coisa que mudou muito do passado para agora, né? Então, esse ponto de vista é importante nós passarmos para os alunos, a questão ambiental, a questão da sustentabilidade. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os artefatos que foram resgatados aqui na Casa do Aquino, né, com a nossa escavação arqueológica. Uma coisa bastante interessante que nós temos que analisar nessa cultura material é que nós temos dois tipos de sociedade vivendo nesta casa, né, no passado, que é os europeus e os africanos. Né? Os europeus como conquistadores que vieram e os negros africanos que foram trazidos ao Brasil como escravos. Como a Casa do Aquino é do início do século XIX, nós podemos pensar sim que haviam escravos aqui nessa residência. E nas escavações arqueológicas nós encontramos vários artefatos oriundos dessa cultura africana, né? São cerâmicas que possuem uma decoração bastante característica, são decorações incisas que remetem à cosmologia africana. Nós descobrimos aqui, nessas escavações, um cachimbo. O cachimbo de cerâmica, finamente modelado e decorado, é uma característica afro, né? Então, aqui na nossa vitrine à direita, nós temos aqui vários artefatos de cerâmica que representam este momento histórico, né? Em especial o cachimbo, né, que é um cachimbo tipicamente
afro. E do lado europeu nós temos a louça. A louça, ela tem uma história interessante, porque a louça, ela foi descoberta, a louça na verdade ela é feita de cerâmica, ela é feita de argila, mas queimadas a altas temperaturas e pode receber decorações como decalque ou pinturas à mão, né? E essas diversas técnicas, diversas cores da louça, ela tem uma característica, ela tem uma chave que abre a descoberta para o seu momento de fabricação, né? Seja pela qualidade, seja pela matéria, pela resistência ou pela própria decoração. Essa louça é conhecida como faiança, faiança fina. Essa faiança, ela vinha importada na época, importada da Inglaterra, de Portugal. Não havia grandes fábricas, né, no Brasil dessa louça, então muitas delas vinham da Europa, mostrando o poder aquisitivo dessa população, né, dessas pessoas que tinham recursos suficientes para trazer aparelhos de jantar, aparelhos, né, de chá, que remetiam ao costume europeu, né, de tomar o chá das 5, de almoçar e jantar em aparelhos extremamente finos, aparelhagens extremamente finos de louças, que possuíam um valor tão grande que em muitos testamentos antigos é relatado como herança esses jogos de louça, né? E aqui nessa vitrine do lado aqui nós temos as várias fragmentos de louça encontrados aqui na casa do Aquino, né? Nós temos pratos, nós temos tigelas, e bastante interessante foi que nós encontramos pedaços de brinquedos, de boneca de porcelana, que seriam os bracinhos, as pernas, né, que na época não existia o plástico. Então, era feito de louça, feito de cerâmica. Uma coisa interessante também de trabalhar com os alunos, quando o professor vem nesta sala, é trabalhar a Revolução Industrial. Porque nesse momento, né, do século XIX, nós temos a explosão da Revolução Industrial, que é a produção em massa industrial de artefatos. Outro ponto-chave para o professor trabalhar a sustentabilidade, porque nesse momento aqui, nós temos a poluição chegando, né? Nós temos o descarte excessivo de materiais, que agora, nesse momento agora que eu digo no século XIX, quando esses moradores estavam aqui na casa, não existia o plástico, né? O que nós sabemos que depois no século XX, esses artefatos como bonecas, pratos, tigelas, muitos são substituídos pelo plástico, que é altamente poluente e não se degrada. No caso da louça, ela também não se degrada facilmente, porque ela vem da argila, ela é cozida a altas temperaturas, queimada, né, a altas temperaturas, e ela fica como se fosse um pequeno fragmento de uma rocha, tipo um argilito solidificado. Porém, ela não tem uma característica poluente, porque ela vem de produtos naturais, né, ela vem da própria argila. Já o plástico não, já é um produto oriundo de altos processos químicos, né, a partir do petróleo, que torna bastante poluente, porque não é natural. Já uma louça é natural. Mas é interessante ver como esse processo inicia nesse momento, né? Esse grande consumo, né, essa necessidade de se adquirir objetos, e quando eles se quebram, se descartam, e foi isso que nós encontramos aqui na casa do Aquino. Camadas muito espessas, com muita louça, restos de vegetais, restos de animais, que eram a alimentação das pessoas. Nós encontramos muitos ossos de animais, como gado, como aves. Um fato interessante que foi descoberto aqui foi que nós descobrimos alguns ossos de animais com cura, ou seja, o animal quebrou uma patinha e esse osso que nós encontramos ele já tinha uma calcificação, que mostra que as pessoas da casa cuidaram desse animal, zelaram para ele sobreviver, né? Porque dificilmente um animal com fratura consegue sobreviver num ambiente natural.
Então a gente pode imaginar assim, a Casa do Aquino como uma área rural, né, onde tinha vários animais que serviam de alimentação para as pessoas, mas também existia um padrão de vida bastante requintado, né, até mesmo comparável com a da sociedade europeia. Agora nós estamos na exposição principal do museu, onde nós tratamos da pré-história. A arqueologia pré-histórica, como vocês já foram informados, ela é o que representa o homem mais antigo. Nós vamos tratar aqui especificamente do homem pré-histórico de Mato Grosso. Né? Antes de eu falar um pouquinho dos sítios arqueológicos do Mato Grosso e do material que nós temos aqui exposto na nossa exposição no museu, que é um material 100% do estado de Mato Grosso, eu quero explicar um pouquinho para vocês o que seria, como seria essa sociedade pré-histórica. Essa população ela é conhecida como caçadores-coletores. Né? Por que caçadores-coletores? Porque eram pessoas que caçavam e coletavam. Né? Elas não tinham o conhecimento da domesticação, tanto das plantas, através da agricultura, como dos animais, através da criação de gado ou de qualquer outro tipo de animal que possa ser criado. Essa sociedade de caçadores-coletores, eles viviam dependente da natureza, né? Uma vez que eles não conseguiam dominar a natureza através da agricultura, né, ou através da criação de animais, eles dependiam do que a natureza tinha a oferecer. Né? Mas ao ponto que a gente pensa assim, nossa, devia ser difícil sobreviver, mas não, a gente imaginar que, vamos pegar o exemplo do Mato Grosso, que o sítio mais antigo do Mato Grosso possui 27 mil anos, né, que é o sítio de Santa Helena. Você sobreviver 27 mil anos, né, num ambiente é uma coisa muito grande. Vamos usar de novo a palavra sustentabilidade. Nós temos um povo e um exemplo de uma sociedade que usou o meio ambiente ao longo de muito tempo. Né? Fazendo um parênteses aqui, para uma comparaçãozinha, se nós pensarmos na nossa sociedade depois da Revolução Industrial, que nós tratamos ali, né, na outra sala, que nós temos 500 anos e hoje o ambiente já não suporta, né? E com essa epidemia que nós estamos vendo, a gente já vê que a natureza não quer esse tipo de ocupação. Já o homem caçador-coletor, ele viveu 25 mil anos usando esse ambiente, e o ambiente dando conta de dar a ele todos os seus recursos que ele necessitava para a sua sobrevivência e também para a sobrevivência do meio ambiente. Né? Então vocês vejam que este homem pré-histórico, ele conhecia muito bem o meio ambiente, porque para sobreviver 27 mil anos usando os recursos naturais que existiam ali, ele teria que saber quando tem disponível o peixe, né, que nós também sabemos que é na Piracema, quando que tem uma migração de determinado animal, quando que tem a frutificação de determinadas espécies, como o piqui, a gente sabe que são sazonais. Então essa população, ela era nômade, a necessidade para ela se adaptar àquele ambiente era circular atrás do recurso. Então, na época de uma Piracema, eles estariam na beira do rio. Né? Na época do piqui, eles estariam no cerrado, coletando. E essa dinâmica só é possível em pequenos grupos. Então, os caçadores-coletores eram pequenos grupos, né, que caminhavam junto com as flutuações da natureza. Faziam artefatos de pedra lascada. Né? Eles não tinham a tecnologia do polimento. A técnica dele era o lascamento, ou seja, eles pegavam um grande núcleo e quebravam em lasca, e essas lascas possuíam um gumo que eram trabalhadas com pequenas retiradas, com retoques, para se fazer ferramentas, que é o que nós vamos ver aqui. Na nossa exposição nós temos o núcleo, que é da onde saiu a ferramenta, e o percutor. O percutor seria um martelo, a marreta, vamos dizer assim, que ele batia no núcleo para retirar as lascas.
Então, nesta primeira vitrine, nós temos essa situação. Nós temos pequenas lascas aqui, temos um núcleo com as retiradas, os negativos, que nós chamamos, e aqui temos um percutor, que geralmente é o seixo, mas ele apresenta vários pontos de impacto, que era onde era batido e sempre dava uma macerada em uma determinada parte deste núcleo. Então, o principal artefato que o caçador-coletor nos deixa são esse tipo de artefato, os líticos. Outro vestígio do caçador-coletor que é muito importante e que tem, vamos dizer assim, um valor agregado de sustentabilidade são a arte rupestre. A arte rupestre, ela possui uma beleza muito grande, né? Então ela tem um valor agregado para o turismo, né? Existem parques, existem locais que são conhecidos como patrimônio da humanidade pela Unesco, é considerado como patrimônio da humanidade pela Unesco, pelo valor que ela tem para a memória da sociedade, para a memória humana, para a nossa memória. Uma vez que ali, nesses paredões com a arte rupestre, o homem primitivo está expressando o seu cognitivo, o seu pensamento, as suas crenças, né? A sua imaginação, a sua estética de beleza, né? Então é bastante importante esses sítios, preservá-los, porque eles podem ser fontes de renda através do turismo organizado para a sociedade local, né? Para a sociedade regional e a nacional e internacional. A exemplo da Serra da Capivara no Piauí, tem visitantes, tem uma marca de quase 1 milhão de visitantes por ano, vindo de toda parte do mundo para conhecer este belo patrimônio que nós temos no Brasil, né? Mato Grosso também possui vários sítios com arte rupestre e com beleza muito significativa ao turismo. Entretanto, falta investimentos, falta planejamento e falta projetos para transformar esses sítios em sítios turísticos, onde possam transmitir esse conhecimento, porque não adianta nada nós termos e não ser conhecido com conhecimento técnico, científico, né, para que possamos divulgar e disseminar isso de uma maneira correta. Bom, vamos para o segundo grande momento da pré-história, que é o momento que o homem se desvincula da natureza e ele começa a descobrir como manipular e dominar a natureza. Como dominar a natureza? Esse foi um momento chave de uma reflexão da sociedade. Porque quando o homem consegue plantar, consegue entender como que é que germina uma semente e que depois de tanto tempo ele vai ter o fruto, ele vai ter o cereal e ele pode guardar isso causa uma revolução muito grande, porque ele passa a ter domínio de quando ele vai ter alimento. Ele já não precisa ficar esperando aquela árvore lá do meio da floresta, do cerrado, frutificar naquele determinado tempo. Não, agora ele pode ter uma roça, plantar lá bastante alimento, e ele sabe que a quantidade que ele plantar, ele vai poder colher tanto, que vai poder se manter por tanto tempo. Muda muito o panorama e a sobrevivência da sociedade. O que muda significativamente? Muda o seguinte: a população aumenta. Outro fato muito importante, a sociedade fica fixa, ela fica sedentária. Ela não tem mais necessidade de ficar circulando com as flutuações da natureza, né? Ela tem agora que ficar fixa. Por quê? Porque a sua roça está ali. Ele teve um maior trabalho de abrir, de derrubar as árvores, de plantar, agora colher. E aí a sociedade começa a aumentar, começa a se formar as aldeias fixas e a partir das aldeias, numa evolução, elas partem para cidades. Então aí nós começamos os nossos costumes de domínio da natureza. Qual é o principal artefato dos
agricultores, né? Que são, podemos dividir nesses dois grandes blocos, os caçadores-coletores e os agricultores. O principal artefato dos agricultores são os machados polidos. Lembrem-se, nos caçadores-coletores nós tínhamos artefatos lascados. Já nos agricultores nós temos os machados polidos, é outra técnica. Ao invés de lascar, você lixa através de uma outra pedra, né? Formam-se bacias de polimento, né? Que geralmente estão nas margens dos córregos e dos rios, para poder ter a água, para poder fazer esses movimentos, né? Junto com alguma areia fininha que possa lixar e polir as rochas. Então aqui nesta vitrine nós temos os machados polidos. Nessa daqui são os lascados. Estas são os polidos. E esses machados eram usados na agricultura, ou para cavocar a terra, fofar a terra, derrubar uma árvore com a ajuda do fogo também, porque seria muito difícil cortar uma árvore grossa com um machado de pedra, então tinha a necessidade de se usar o fogo também. Mas existem vários tipos de machado, com várias formas, e aí vem a característica cultural, né? Por que eu vou usar uma forma ou outra, né? Vem a função, mas vem uma questão estética, que é uma coisa também cultural. É importante nesse momento a gente entender que esses conhecimentos, eles fazem parte da memória do povo, e é isso que garante a sobrevivência dele. Né? Meu pai, meus avós fizeram, deu certo, passou para mim, eu vou repetir porque eu quero sobreviver, e é o meio que eu conheço, que é o transmitido pelos antepassados, é o transmitido pelos pais e pelos avós. Essa memória, ela é fundamental, e é esse o grande patrimônio. O grande patrimônio é a memória, que é que nos mantém vivos, né? O que nos traz a situação de hoje é em função do que nós aprendemos, né? Então é essa o valor agregado nessas peças, né? Nós temos aqui um conhecimento, uma memória e uma função. Outro artefato de extrema importância no grupo dos agricultores é as panelas de barro. As panelas de barro, elas estão intimamente ligadas à agricultura. Né? Um fato interessante aqui dos agricultores, quem domina a técnica da cerâmica nas sociedades indígenas são as mulheres. As mulheres que são as detentoras desse conhecimento. Então, sugere-se que quem descobriu a agricultura foram as mulheres, que é um fato bastante compreensível, porque os caçadores-coletores, eles tinham uma divisão por sexo e idade, divisão do trabalho. Os homens saíam para caçar, né? E as mulheres cuidavam das crianças e os velhos e iam na floresta coletar frutos, tubérculos, raízes. E essa observação, essas andanças pelas florestas, resultou na observação de que uma sementinha cai, ela germina, aquilo cresce e depois dá frutos. Então, a cerâmica tem uma ligação com a mulher. Né? A agricultura, o alimento, a panela. A panela para cozinhar e para armazenar. Logicamente que depois se vê que o barro ele é tão maleável, ele assume tantas formas e a cerâmica passa a ter outras funções, como as urnas funerárias. Né? São grandes vasos onde se enterravam os falecidos. Depende do tipo de cultura também de cada sociedade do passado. Algumas enterravam o corpo inteiro, então teria que ser uma panela muito grande. Outras já faziam enterramentos secundários, como os borouros, onde eles enterram no chão, depois eles desenterram, lavam os ossos e só enterram os ossos, então seria uma urna um pouquinho menor. E temos sociedades ainda aqui no estado do Mato Grosso, onde se cremava. E então nós encontramos pequenas urnas com cinzas. Aqui no museu nós temos várias urnas e
vários vasilhames. A gente observa aqui que tem vasilhames que mostram formas e decorações bastante distintas e que nos remete a etnias diferentes, a povos diferentes, porque o passado e o presente estão intimamente relacionados. Costuma-se dizer na geologia que o presente é a chave do passado. Então nós temos que entender o presente para poder entender o passado. E o que nós temos no presente? Nós temos várias etnias no Mato Grosso, né? Nós temos várias etnias e cada etnia com a sua cultura, né? São várias línguas e essa diversificação de culturas, de línguas e de etnias se reflete também na sua cultura material, né? As culturas materiais, ou seja, as panelas de um Aurá vai ser diferente das panelas de um Tupi-Guarani, né? Tem detalhes diferentes, decorações diferentes, formas diferentes, maneiras de cozinhar diferentes. O mesmo acontece hoje em dia. Se eu vou para o Japão, eu tenho chawan e como de hashi. Se eu vou para a Europa, eu tenho um prato com um monte de talheres e copos que são características dos seus costumes culturais. A mesma coisa aconteceria na pré-história. Então aqui nessa vitrine a gente tem um conjunto de cerâmicas que são da região do Pantanal, né? Que é uma tradição arqueológica adaptada àquele ambiente do Pantanal, porque o ambiente também tem uma forte influência. Por exemplo, Pantanal tem muito peixe, então eu tenho panelas que servem para cozinhar peixe. Existem também muitas urnas funerárias no Pantanal e essa cerâmica também acompanha essa tradição cultural de enterrar em urnas. Aqui depois nós temos um outro conjunto de peças que são dos Tupi-Guarani, nós conhecemos como tradição arqueológica Tupi-Guarani, que já é um sítio arqueológico muito comum na região norte do Mato Grosso. Porém, os Tupis-Guarani eles tinham um lema, né, um ditado, um mito que era a busca das terras sem males. E essa busca por essa terra sem o mal levou o Guarani a sair lá da Amazônia, lá do norte, lá de Rondônia, do nortão da floresta amazônica, e ele começa uma migração que vai parar lá no Rio Grande do Sul. Então o Tupi-Guarani ele tem uma ocupação do território todo do Brasil. Então a gente encontra esses vestígios arqueológicos dos Tupis-Guarani em vários locais. E a principal característica deles é a decoração. Eles têm uma decoração na vasilha que chama decoração ungulada, que ela é feita com a unha. Então com a unha você amassa o barro enquanto ele está mole ainda, né, que ele não está seco, e reflete ali uma cultura, reflete ali uma decoração que é uma marca dessa cultura e que se repete em vários pontos do Brasil. E aqui nós temos um outro conjuntinho de formas que são as xinguanas, né? Então a região do Xingu tem uma outra característica, tem um outro padrão cultural, tem um outro meio ambiente, tem outra natureza, aonde as vasilhas cerâmicas se adaptaram àquele povo. Interessante também ver que muitas coisas são divididas também pelos troncos linguísticos, né? Cada tronco linguístico é típico de uma etnia e essa etnia, por ser diferente, também tem essas nuances dentro da cerâmica, né? Aqui a gente teria essa urna menorzinha, né? Que nós comentamos que teria cinzas. Essa aqui já seria uma urna maior, onde já enterraria o corpo inteiro da pessoa. E tem vários tipos de enterramentos no Mato Grosso. Por exemplo, essa urnazinha aqui foi encontrada lá na região de Pontes de Lacerda, Reserva do Cabaçal, naquela região próxima a Rondônia, já na divisa, e foi encontrado um esqueleto, mas só a cabeça. Só a cabeça. Então, o costume desse povo
era decapitado, provavelmente depois de falecido, pensamos, né? Isso também são coisas que a gente não consegue descobrir todos os fatos, né? Porque são só vestígios. Na escavação foi encontrada essa urna e quando nós trabalhamos dentro da urna, nós encontramos um crânio, apenas um crânio dentro da vasilha. Na pré-história bastante antiga, até dos caçadores-coletores, já existem relatos de sociedades que andavam com o crânio do ancião, né, ou de alguém que tinha muito conhecimento, como uma maneira de ter próximo de si aquela memória, aquele conhecimento, aquele sábio, né, que viveu na sociedade, que faleceu, mas que eles gostariam que ficasse próximo, então eles andam com esse crânio. Poderíamos fazer uma correlação, né? Porém, a arqueologia tem seus limites, né? A gente possui os artefatos, a gente tenta comparar com o que acontece hoje nas sociedades tradicionais, né, nos povos originários, e essas ramificações a gente tenta montar essa pré-história do estado do Mato Grosso. Bom, pessoal, para falarmos de sítios arqueológicos de Mato Grosso, né, e um homem, né, pré-histórico do estado de Mato Grosso, eu gostaria de falar para vocês de um sítio específico que tem uma importância mundial, que é o sítio arqueológico de Santa Helena. O sítio arqueológico de Santa Helena fica no município de Jangada, no estado de Mato Grosso. Ele possui uma pesquisa bastante séria, bastante reconhecida, que foi feita por franceses, né, que vieram associados, né, em parceria com pesquisadores brasileiros, e escavaram durante 30 anos o sítio de Santa Helena, né? No material de vocês eu pretendo colocar algum material bibliográfico sobre esse sítio para que vocês possam se informar melhor. Mas por que esse sítio é tão importante? Primeiro, ele é composto por um paredão de calcário que ele possui uma inclinação às rochas. Essa inclinação das rochas, né, favoreceu que ele ficasse isolado da umidade. Então, os sedimentos que tem no sítio Santa Helena conservaram até a matéria orgânica, como uma sandália feita de palha, estacas, além de todos os restos dos vestígios do homem pré-histórico. Agora apareceu uma coisa que é extremamente raro em sítios arqueológicos antigos, que é a megafauna. Porque o caçador-coletor, ou o homem pré-histórico de Santa Helena, ele tem a datação de 27 mil anos. Há 27 mil anos atrás, ou melhor, de 10 mil anos atrás para trás, nós tínhamos um período glacial, que era a Era do Gelo. Nesse momento, o clima era mais frio e seco, e a fauna era composta pela megafauna. Então nós tínhamos no Brasil elefantes, que eram conhecidos como mastodonte, tínhamos a preguiça gigante, o tatu gigante e vários outros animais que se extinguiram no momento que houve a mudança climática, né? Deixou de ser um período glacial, seco e frio, começou a chover e aí as florestas cresceram, acabaram os pastos e esses animais, como eram ruminantes, não conseguiram se alimentar, enfraqueceram, somada à chegada do homem, que o homem chega nesse período já do final do Pleistoceno, então há uma pressão muito grande esses animais se extinguem. Porém, em Santa Helena, quando se fez as escavações, se encontrou fósseis dessa megafauna e fósseis do material com marcas do homem. A exemplo, marcas de corte, a preguiça gigante que foi encontrada lá se chama Milodontídeo. É uma preguiça do tamanho de um boi, né? Nós tínhamos outra espécie que era Eremoteri, que era do tamanho do pé de manga, mas o Milodontídeo era do tamanho de um boi. Esse Milodontídeo, ele foi encontrado no sítio de Santa Helena vários pedaços de ossos, mas teve um que teve um destaque, foram os osteodermas. Ósteo, ossos, derma, pele. Então, embaixo da pele da preguiça tem vários ossinhos que parecem seixos. Muitas pessoas que não possuem o conhecimento, que são leigos, se olhar esse material, vai achar que são pequenas pedrinhas, mas não são ossos que vivem embaixo da pele do animal. E esses osteodermas foram encontrados em Santa Helena
em grande número, e alguns deles possuíam perfurações no centro, remetendo a um possível colar feito de milodontídeos. Então, mais um ponto extremamente importante para o sítio de Santa Helena, além de toda a paisagem vislumbrante que é a cordilheira de serras da Serra das Araras, né, que é conhecida como Província Serrana Paraguai-Araguaia, que é considerada uma das feições geomorfológicas mais bonitas do Brasil. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.